Olá, gente da arte de toda parte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ateliê Vó Moreira. E hoje nós vamos falar de decoração de casa, como decoração afetiva. Mas o que é uma decoração afetiva? Decoração afetiva é você trazer para o seu ambiente que você quer decorar peças que contam história, peças que te lembram momentos legais da sua vida, que te lembram pessoas importantes, né? Então são peças que você pode dar uma cara nova para elas, e tá usando aí na decoração, de acordo com a cor da sua decoração, das suas paredes, dos tapetes, enfim. Você pode estar reutilizando essas peças para contar a história, né? Ou então, uma outra opção é se você ter peças que te lembram que você tem um sonho, uma meta a chegar que você tem sonho, por exemplo, eu tenho um sonho de morar numa fazenda. Então aí você tem umas peças que te lembram aí uma decoração farmhouse. Para quem não sabe, decoração farmhouse é decoração de sítio, de fazenda, né, com galinhas, com animais do sítio, decoração rústica, né, na cor de tons terrosos, assim. Então, essa é uma decoração farmhouse. Então, é uma decoração que te lembra, que te traz lembrança, né, ou em busca de um sonho ou de algo que aconteceu. E mudando, né, no presente, você mudando aquela peça ali para fazer parte do seu dia a dia, que vai ter história para contar. Assim que lembra da minha infância, de quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, eu e uma amiga que morava numa fazenda, eu morava de um lado da estrada, ela morava do outro, e a gente ia buscar leite numa fazenda que tinha lá perto de casa, que o pai dela trabalhava nessa fazenda, e toda semana eu ia buscar 5 litros de leite naqueles garrafões de vidro, de vinho, e a gente ia buscar leite lá nessa fazenda para passar a semana, né? E era muito legal, era sempre no final da tarde que a gente ia, então isso me lembra muita coisa boa. Era muito gostoso a gente fazer essa caminhada dentro da fazenda, vendo os animais, vendo as coisas. Então, isso me traz uma ideia, uma boa lembrança. E por isso que eu quis um galão assim de leite, só que na época o galão que eles usavam na fazenda eram muito maiores, né? E eu consegui esse há pouco tempo e reformei aí e vou mostrar para vocês como foi, certo? E quero mandar um beijo também para a Lúcia, que é essa minha amiga que ia buscar leite comigo também, né? Que a gente ia sempre no final da tarde buscar o leite na fazenda, certo? Um beijo, Lúcia. Vamos passo a passo? Chega de contar a história e vamos lá. Gente do céu, olha a situação desse galão. Então, estava muito enferrujado. Aí eu fui lavar, tirei toda a terra. Ele estava servindo de vaso num jardim. E estava em contato com a terra, né? Então corroeu todo o fundo dele. O ferrugem estragou bastante. Então eu vou passar esse convertedor de ferrugem, que é esse produto aí, que é usado em portões, em metais, né? Para ferrugem. Então eu vou passar em toda a peça. Primeiro eu lavei a peça, né? Inclusive até o fundo dele já não tem mais, olha, o ferrugem acabou com tudo. Então eu tô passando esse produto para segurar, né, a ação do ferrugem, para proteger. Então passei bem passado em toda a peça com um pincel bem largo, né? Uma trincha que chama esse pincel. Passei em toda a peça, inclusive nessa outra lata também. É esse o produto. E deixei secar durante 24 horas, mais ou menos, de um dia para o outro. Depois, quando estava bem sequinho, não muda nada a cor nem nada, mas está protegido pelo menos, né, da ação do ferrugem. Então agora eu vou passar o primer para metais. Esse produto é um produto automotivo, então também que ajuda, né, na preparação para pintura e também ajuda na questão do ferrugem também para não continuar enferrujando. Então, passei bem e deixei secar e agora eu vou aplicar a tinta. Estou usando a tinta de parede, tinta normal de pintar casa e usando essas bisnagas aí para chegar na cor que eu pretendo. Aqui eu passei uma areia, só que minha parede aí do fundo era verde, então deu um reflexo aí, ficou meio esverdeado. Mas aí fui passando também com a mesma trincha, o mesmo pincel, porque é uma peça grande, né? Então aí fui passando, dei 2 demãos em toda a peça, por dentro e por fora, para poder deixar tudo clarinho, tudo bem pintadinho, certo? Deixei secar, secou também de um dia para o outro, pintei numa tarde e deixei secando para o outro dia. E aí eu venho com a tinta PVA
Também pode ser a de parede, né? Mas eu estou usando aqui a PVA para artesanato, com o pincel chanfrado ou o pincel de cabo amarelo, esse comum, né? Então aí eu carrego uma parte, molho bem o pincel na água, tiro o excesso e na ponta maior do pincel eu aplico a tinta, carrego com a tinta e vou aplicando aí nas partes que eu quero sombrear. Olha só, normalmente nessas partes mais fundas, né, que a gente vai fazer sombreamento, e aí vai aplicando em toda a peça, da maneira que você achar melhor aí fazer as sombras, né? Aqui também na lateral, aqui nas alças, na parte de baixo, e também nas letras, que eu quero que as letras fiquem em evidência. E agora com essa espátula, ou pode ser também um palito de sorvete, alguma coisa assim, eu tô aplicando a tinta acrílica preta para fazer como se fosse uns desgastados, né, uns umas marquinhas gastas aí pelo tempo. Então agora arrumei um desenho, pode ser do desenho que você preferir. Eu usei um beija-flor e fiz a transferência com papel carbono e estou reforçando aqui com o lápis. Se você tiver habilidade para desenho, pode desenhar à mão livre, um desenho da sua preferência. Ou se você não tiver, pode fazer com o carbono dessa maneira, que também dá certo. E aí, peguei as tintas, né? Tintas PVA também, nas cores do beija-flor aí, que foi o desenho que eu escolhi. E aí, só fui preenchendo, sem grandes técnicas, sem muita coisa, só fui preenchendo o mesmo desenho. Só para preencher e misturando, né, as cores. Uma parte eu fazia mais azulado, mais esverdeado, o biquinho preto, uma pintinha no olho para ser os olhinhos. E aí fui fazendo nas cores do beija-flor, que eu gosto muito do beija-flor. Eu acho uma ave encantadora, né? Ele é muito bonito. E por incrível que pareça, esse latão de leite ficava num jardim embaixo de uma árvore que vinha muito beija-flor. Então, aí eu achei bem interessante também e resolvi fazer esse desenho. Então, agora, de maneira bem livre, eu vou fazer os galhos, né? Aqui estou retocando o bico, né? E agora, de maneira bem livre, sem seguir muitos riscos, nem nada, vou fazer os galhos por todo o latão. Vocês podem estar usando também desenho de fazenda, né? Desenho de vaca, de galinha, fazer apliques no galão também fica interessante. Apliques que eu digo aqueles em alto relevo, que pode ser feito com massa de biscuit. Enfim, a gente pode estar decorando aí da maneira que achar melhor. E aí faço os galhos, decorando bastante. E aí as folhas, só vai marcando com o pincel 2 tonalidades de verde, um verde mais claro, um verde mais escuro. E aí vai fazendo as folhinhas e depois vai fazendo os cachos de flores, né? Também sem muitas técnicas, vai fazendo só como se fosse aí umas florzinhas num cacho, dando batidinhas com o pincel e puxando, olha só, de maneira bem simples, e já vai decorando. Esse pincel, gente, é um kit de pincel de maquiagem, que eu achei que ia dar muito bem também para as pinturas minhas, e eu comprei bem baratinho, R$ 10, e também fica perfeito, certo? Então, agora eu vou fazer aqui o finalzinho dos detalhes, né? Dar mais uns toques aqui, umas pinceladas com o pincel fininho. E aí, para finalizar a peça. Mas lembrando que vocês podem também, se vocês não têm habilidade, não gosta, não tem habilidade, ou tem medo simplesmente, né, de pintar, vocês podem estar colando também figuras, né? E aí pega o pincel e só dá um retoque em volta só, e também fica bom.
Então, quando a gente quer decorar, a gente acha um jeito. Só basta ter um pouco de vontade, de capricho, né? E olha só, aqui está a peça pronta. E o que vocês acharam? E aí, gente, o que vocês acharam da minha história, do meu artesanato? Me conta aí se vocês também têm história para contar, se tem peças aí na sua casa que vocês podem dar uma reformada e fazer parte aí de uma casa com decoração cheia de história para contar. Gente, se vocês gostaram, já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixa aquele joinha, manda um comentário aí me contando aí das suas experiências com histórias e artesanato, certo? Então, ou manda também para aquela pessoa que você sabe também que gosta de artesanato e gosta de contar história. Então, vamos encher esse mundo de coisas boas. Se você está se sentindo meio chateado, meio triste, vamos lá fazer um artesanato. Isso faz muito bem para a autoestima e para a vida da gente, certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau!